meu irmão, minha irmã. Quinta-feira, 19 de março, hoje é a solenidade do glorioso São José, esposo de Maria, padroeiro da Igreja Universal. São José, padroeiro da Igreja Católica no mundo inteiro e esposo da Virgem Maria. Valei-me, São José. Ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Você que me acompanha sempre aqui no canal, você já sabe, minha paróquia é a Paróquia São José. Hoje, 10 da manhã, tem a Santa Missa de São José. Uma missa que vai ter um gostinho triste, diferente, porque a gente não pode celebrar com o povo, mas vai ficar aí a transmissão para todo mundo acompanhar. Deixa o padre aproveitar e fazer aqui uma pequena introdução. Então, acho que para muitos lugares do Brasil vai ser assim por um tempo, missa só pela internet. A missa pela internet, sobretudo a missa dominical pela internet, você precisa assisti-la inteira, sentar na hora de sentar, ficar de pé na hora de ficar de pé, cantar na hora de cantar, responder na hora de responder, fazer silêncio na hora das leituras e da homilia do padre, ajoelhar na hora da consagração, fazer a comunhão espiritual e fazer da sua sala aí, da sua casa, uma capelinha de oração. A gente não assiste missa pela internet numa situação triste como essa, né, que estamos vivendo, que a gente fica impedido de ir à igreja, a gente não assiste missa pela internet esparramado no sofá, comendo pipoca e tomando refrigerante, tá bom, povo de Deus? Já que não vamos poder ir à missa, mas graças a Deus a missa vem até a nossa casa, que a gente saiba participar bem da Santa Missa. Mas fica o convite, então, você que está aqui comigo nessa homilia, vai ter a outra, o padre muda um pouquinho, por causa que na outra homilia, né, da missa, a gente usa as outras leituras, não só o Evangelho, por causa do nosso tempo aqui. Mas quero convidar, então, você a rezar comigo essa liturgia de São José, agradecer a todos que fizeram a novena de São José junto comigo, né? Esses 9 dias também aqui no nosso canal do YouTube. O Evangelho, então, que eu vou proclamar para esse dia de São José, está em Mateus capítulo 1, versículos 16, depois do 18 ao 21 e depois do 24. Diz assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, hoje é dia do glorioso São José. Na internet tem muita coisa sobre São José. No canal aí do YouTube do Padre Paulo Ricardo tem alguns vídeos extraordinários sobre a teologia josefina e tudo mais. Vale muito a pena você, no dia de hoje, se aprofundar um pouco mais nesse santo glorioso, grandioso, tão humilde, por isso grandioso, né? Quanto mais humilde, maior se é, que parece que por muito tempo, inclusive, ficou escondido, não é? Dá vontade, às vezes, de quando a gente chegar no céu, chamar os evangelistas de lado e falar: rapaz, não leva mal não, mas por que você não anotou nenhuma palavra dele, esse escondimento de São José? Quase que como um desperdício, né? A gente olha no primeiro momento. Mas São José é glorioso, meus irmãos, grandioso. Os santos dizem que abaixo de Jesus e Maria é São José, porque ele podia chamar Jesus de meu filho, né? E como diz a oração, glorioso São José, né? Escolhido pelo Pai, obedecido pelo Filho, amado pela Virgem Maria, enriquecido pelo Espírito Santo. Olha o tamanho desse homem. Ele foi escolhido pelo Pai, foi obedecido pelo Filho, foi enriquecido, capacitado pelo Espírito e foi amado pela Virgem Maria. Que é isso? É muito grande São José. Santa Teresa d'Ávila era muito, muito devota de São José e recomendava às suas monjas e sempre dizia: filhas, em tudo recorrei a São José. Ela dizia assim: tenho a impressão de que para algumas causas um santo é melhor do que outro. E é verdade, né? E é verdade. Ela diz assim: mas para todas, São José. E aí Santa Teresa d'Ávila também diz assim: aquele que deseja a castidade, olha lá, a castidade e vida de oração, recorra a esse grande Pai. São José foi um homem orante, um homem no Espírito, tão no Espírito, que conseguiu viver as virtudes da justiça
e da escuta de Deus. Olha o evangelho de hoje, que bonito. Ele está prometido em casamento a Maria e vice-versa, mas Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo e em algum momento ela vai contar isso a José. Diz a palavra, José, seu marido, era justo. Não querendo denunciá-la, resolveu abandoná-la em segredo. Vamos entender, porque eu sei que você já sabe. Se José vê a barriga crescendo, o filho não é meu. Portanto, é direito de José dizer, ó, está grávida e não é meu. Portanto, ela seria apedrejada e morta. Ora, mas isso seria justo. Mas ele não fez isso porque era justo. Vamos entender isso aqui. O que a gente entende aqui? A gente entende que São José acredita em Maria. Quando ele vê a barriga crescendo e ela diz, José, eu estou grávida, continuo virgem, eu vi um anjo e ele me disse que esse menino é o Messias. Quando Maria conta a história que conta a José, São José acredita. É por isso que ele não denuncia Maria, porque se ele diz, olha, está grávida, e de outro homem que não sou eu, ele estaria sendo injusto. Então, você conseguiu entender esse versículo? São José em momento algum duvidou de Nossa Senhora. Ele viu a barriga crescer e ele acreditou que ela estava grávida e que não era de homem nenhum. Por isso ele não a denuncia, porque se ele denuncia, ela morre e isso seria injusto. Ela não é uma adúltera. Mas o filho também não é dele. E aí, diante dessa história que ele acredita, de que é o Messias, de que vem de Deus, São José sente medo. O medo. Quantos personagens da Bíblia Deus não precisou dizer, não tenhas medo. Mas São José não é só um homem com um grande problema. São José não é só um homem com uma grande dificuldade. São José não é só um homem num beco sem saída. São José é um homem justo e orante. E aí, meu amigo, quando você é uma pessoa justa e orante, não tem nó que não desate na sua vida, ou na minha, diz lá a palavra. Enquanto José pensava sobre isso, e o que foi que ele pensou? Bom, eu não posso fazer ela morrer apedrejada porque ela não é uma adúltera. Mas eu também estou morrendo de medo desse negócio. Isso não é para mim. Enquanto ele pensa, medita e reflete em abandoná-la em segredo, e o que é que aconteceria se ele fizesse isso? A barriga cresce e cadê o José? Sumiu no mapa. Ah, José, safado, nunca me enganou, aquele José, cachorro. Ele ia pegar sobre ele uma culpa e uma penalidade que não era dele. E aqui a gente entende, Jesus não foi de graça. Porque lá na cruz, o filho de José vai cumprir uma palavra que diz, ele levou sobre si nossas culpas. O Pai de Jesus teve essa atitude, redimir uma mulher, pegar sobre ele uma culpa que não era dele, pagar nele um preço de uma dívida que não era dele. Que lindo isso. E aí diz a palavra, enquanto José pensa em assumir para ele uma culpa que não é dele, o anjo do Senhor, porque ele é orante, apareceu em sonho. Olha só, José aqui que nos lembra José do Egito, né? Deus se comunica em sonho. Em sonho. Sonho no mais profundo, no mais íntimo. Você sabe que às vezes os nossos sonhos não são só proféticos, eles também são para fazer uma parábola para a gente entender a vida, mas como também os nossos sonhos às vezes revelam as coisas que a gente está trancando dentro de nós, né? Uns sonhos meio malucos, esquisitos, né? Então, ó, em sonho, no mais íntimo de José, havia espaço para a voz de Deus. José é um homem santo. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Não tenha medo, José, de ser esposo. Quantos homens hoje morrendo de medo de casar? Aliás, você vai casar quando, meu irmão? É um medo de casamento que beira a canalice. Muitos homens beiram a canalice. Tira uma mulher de casa, engravida, já tem filho, tá aí a coitada da tua mulher falando, amor, mas 18 anos junto, o menino tem que crismar, a gente foi chamado para ser padrinho, vamos casar, ei, não sei se eu tô pronto, não sei se precisa. Não tenha medo de tê-la por esposa, portanto, não tenha medo de ser esposo, José, você dá conta de ser esposo, porque todo homem justo e orante dá conta de ser esposo, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela vai dar à luz um filho e você vai ser o pai dele, vai dar um nome, ele vai salvar o povo. Portanto, José, não tenha medo de ser pai. Sim, você dá conta de ser pai, sim, porque todo homem que é justo e orante dá conta, sim, senhor, de ser pai. E todo homem que está correndo da paternidade ou não é justo ou não é orante. Ou não é justo ou não é orante.
Ele era justo e era orante. Dá conta de ser esposo, dá conta de ser pai, não tenhas medo. E aí, em São José, a gente descobre a própria Virgem Maria. Não tenha medo de receber Maria, porque com Maria vem Jesus. É a Sagrada Família, é a maravilha, né? É a maravilha da fé católica. Quando você vai para São José, você encontra a Virgem Maria e Jesus. Quando você vai para a Virgem Maria, você acaba encontrando São José, você encontra Jesus. E quando você encontra Jesus de cara e frontalmente, Jesus te apresenta Maria, José, a comunhão dos santos todos, e a gente não é sozinho, a gente é uma grande família. Então, portanto, que essa sagrada família que teve em José, o esposo e pai, interceda por nós. Para quê? Quando acordou, e nós precisamos acordar uma hora, né? Quaresma. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. São José, rogai por nós. Dai-nos a graça da obediência, São José. Dai-nos a graça da prontidão. E para você que tem o nome de José, muitos têm esse nome por causa de São José. Para você que é de alguma paróquia ou capela São José. E para todos nós aqui de Alto Piquiri que temos por padroeiro o glorioso São José. Nesses tempos difíceis de epidemias e pandemias, de tantos medos e sofrimentos, que venha sobre você sua vida, sua casa, sua saúde, seus bens materiais, sobre a tua alma, a bênção do Deus Todo-Poderoso pelas mãos do glorioso São José, patrono da Igreja, o terror dos demônios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valei-me, São José.